Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro da sabedoria, nosso 16º encontro, sabedoria capítulo 7, versículo de 1 a 12. Salomão é como todos os outros homens, sabedoria capítulo 7, versículo de 1 a 6. E segundo a sabedoria é superior a todos os bens, sabedoria capítulo 7, versículos de 7 a 12. Ouçamos primeiro a nossa leitura. Eu também sou mortal, como todos os outros, descendente do primeiro ser que foi formado da terra. Fui formado de carne no seio de minha mãe, e durante 10 meses me solidifiquei no sangue, fruto do sêmen de um homem, do prazer que acompanha o sono. Quando nasci, eu também respirei o ar comum. Caí sobre a terra, que recebe a todos igualmente. E como todos os outros, estreei minha voz chorando. Fui envolto em fraldas e cercado de cuidados, porque nenhum rei começou a viver de outra forma. A entrada e a saída da vida é igual para todos. Agora a segunda parte, a sabedoria é superior a todos os bens, versículo 7. Por isso eu supliquei e a inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio até a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos, e em comparação com ela considerei a riqueza como nada. Não a comparei com a pedra mais preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é como um punhado de areia. E junto dela, a prata vale o mesmo que um punhado de barro. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza. E resolvi tê-la como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Com ela me vieram todos os bens, e em suas mãos existe riqueza incalculável. Gozei de todos esses bens, porque é a sabedoria que os traz, mas eu ignorava que fosse ela a mãe de todos eles. Este é o texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. Eu também sou mortal, como todos os outros, descendente do primeiro ser que foi formado da terra. Fui formado de carne no seio de minha mãe. O autor do livro da sabedoria se coloca como Salomão, rei de Israel, filho de Davi. É uma forma literária. Salomão é mortal como todos os homens, e ele participa da mesma condição. Reconhece que todos os homens descendem do primeiro homem, formado da terra, Adão. Ele quer insistir na igualdade de todos os homens, que todos são mortais. O destino é a morte biológica. Como todo ser humano, ele foi formado no seio materno. Ele diz, fui formado, isto é, foi esculpido, como o artista esculpe uma obra. Como o oleiro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, o processo de gestação vem comparado ao trabalho do escultor, onde a matéria é a carne. Versículo 2. E durante 10 meses me solidifiquei no sangue, fruto do sêmen de um homem, e do prazer que acompanha o sono. Os judeus consideravam a duração da gestação de 9 meses. Aqui Salomão, é o pseudo Salomão, segue a opinião dos gregos e romanos. Na filosofia de Aristóteles, em sua obra História dos Animais, capítulo 7, no parágrafo 4, afirmava que entre os animais só o homem podia nascer em tempos diversos, no 7º, 8º, 9º mês e frequentemente no 10º ou 11º mês. Devemos levar em consideração que o calendário era lunar, 28 dias. O 10º mês
era o último mês incompleto. Na compreensão daquela época, concorriam para a fecundação o sangue e fluxo menstrual por parte da mãe e a semente do homem, e o deleite, prazer, cúmplice do sono. Versículo 3. Quando nasci, eu também respirei o ar comum. Caí sobre a terra, que recebe a todos igualmente. E como todos os outros, extraí minha voz chorando. Agora o autor fala do parto, do nascimento. Não há diferença entre um homem e outro. A igualdade de respirar o mesmo ar e o choro ao nascer. Versículo 4. Fui envolto em fraldas e cercado de cuidados. A infância dos homens não é diferente dos outros. A criança é frágil, necessita de cuidados. Versículo 5. Porque o rei começou a viver de outra forma. Tanto o rei quanto qualquer homem nascem iguais e precisam de cuidados. Por natureza, não existe nenhum privilégio entre os seres humanos. Versículo 6. A entrada e a saída da vida é igual para todos. Todos os homens, na entrada e saída, isto é, abarcando toda a vida, seu nascimento e morte, enquanto eles existem, o homem existe nesse mundo, igualam os homens. A entrada e a saída são duas grandes igualadoras dos homens. Medem os homens como iguais, pois não existe privilégios entre os seres humanos. Versículo 7. Por isso eu supliquei e a inteligência me foi dada. Invoquei o Espírito da sabedoria, veio até a mim. Agora a segunda parte. Vimos que o autor coloca o rei com traços comuns a todos os seres humanos, por pertencer à mesma natureza humana, ao gênero humano. O ser humano recebe, ele é passivo, a sua existência. Ele não cria por si mesmo sua existência. Ele é impotente diante do seu aparecer na vida e seu morrer, seu desaparecer. Ele afirma: supliquei. Atitude de oração. O que ele suplicou a um outro, ele recebeu, foi-me dado. Só por meio da oração se pode obter o dom divino da sabedoria. Ela veio até mim, isto é, o Espírito da sabedoria. Isto é, o Espírito da sabedoria se relaciona com o Espírito do Senhor. Podemos encontrar, então, uma conexão entre o Espírito Santo Educador, do livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 5, o Espírito da Sabedoria, capítulo 1, versículo 6, o Espírito do Senhor, capítulo 1, versículo 7. Existe a conexão entre a sabedoria e Espírito, pois fazem parte da esfera divina. Espírito traz a dimensão da interioridade que tudo dá vigor e penetra. Espírito e sabedoria se identificam. Versículo 8. Eu a preferi aos cetros e tronos, em comparação com ela considerei a riqueza como nada. O autor, Salomão, compara a sabedoria, em primeiro lugar, com os bens externos. Nada se pode desejar de externo quando se tem a sabedoria. Nem o poder, cetros e tronos. Qualquer poder diante da sabedoria é nada. Versículo 9. Não a comparei com a pedra mais preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é como um punhado de areia, e junto dela a prata vale o mesmo que um punhado de barro. Nem mesmo a riqueza tem valor. Nada significa diante da sabedoria. A riqueza é um punhado de areia, um punhado de barro. Há uma inversão. A sabedoria dá a justa medida contrária daquilo que os homens pensam. Versículo 10. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza. E resolvi tê-la como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Agora, nem mesmo os bens mais íntimos e pessoais valem mais que a sabedoria. Nem a saúde e a beleza
o estético. A sabedoria supera a luz. A luminosidade da sabedoria não pertence à do sol e estrelas. A sabedoria é superior. Aqui entramos no campo da moral e do divino. A luz, seu brilho eterno, nunca se apaga. Versículo 11. Com ela me vieram todos os bens, e em suas mãos existe riqueza incalculável. O sábio não desprezou os bens da terra, são bons. Os bens da terra vêm comparado com a sabedoria, mas ele diz que preferiu a sabedoria a todos esses bens. O verbo preferência inclui uma escolha, um ato moral. Os bens que a sabedoria traz são bens de alto valor. Não exclui os bens temporais, vividos com equilíbrio, mas a sabedoria lhes dá uma nova luz. Os bens e riquezas da sabedoria valem mais que todos os bens e riquezas deste mundo. Provérbios capítulo 8, versículo 18 e versículo 21. Estes bens maiores pertencem à ordem do divino. Versículo 12. Gozei de todos esses bens, porque é a sabedoria que os traz, mas eu ignorava que fosse ela a mãe de todos eles. O sábio pode desfrutar dos bens, visto que pela sabedoria aprendeu a não ter cobiça, ser interesseiro na busca dos bens, e que não teme perder estes bens, que são passageiros. É a sabedoria que gera todos os bens, e é a sabedoria que acompanha o sábio em desfrutar destes bens. Ele é a mãe de todos eles, de todos esses bens. Aqui nós podemos ver, ele não teme perder esses bens, porque são bens passageiros, enquanto a sabedoria não é passageira, a sabedoria é eterna. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.